Bem, pessoal, aqui é o professor Cláudio. Vamos para mais uma aula nossa, dia 31/5, conteúdo do sistema de numeração egípcio e sistema de numeração indo-arábico, fazendo as comparações também com o sistema de algarismo romano. Bem, voltamos. Os símbolos egípcios são esses aqui. Esse símbolo é a haste, vale 1. Aqui é chamado de calcanhar, vale 10. Aqui corda enrolada, vale 100. Flor de lótus, vale 1000. Dedo indicador, 10.000. Peixe ou girino, 100.000. E homem ajoelhado, 1.000.000. Algumas características com o sistema de numeração a gente vamos debater aqui. Cada símbolo pode ser repetido até no máximo 9 vezes. O que quer dizer que se eu tivesse 9 tracinhos desse, como cada tracinho vale 1, 3, 6, 9. Para que eu coloque outro tracinho, eu não precisaria, porque ele só pode ser repetido até 9 vezes. Então, se eu fosse colocar outro tracinho, bastaria que eu apagasse isso aqui e colocasse o calcanhar, que vale 10. O nosso sistema de numeração, ele é de base decimal, é conhecido. O sistema é chamado de indo-arábico, e também conhecido como sistema decimal, porque eles são agrupamentos de 10 em 10. Alguma semelhança? Aqui, caso eu tivesse 9 objetos como calcanhar, bastaria que eu trocasse, quando eu fosse colocar o próximo, que aqui daria 90, né? Eu trocasse pela corda enrolada, que vale 100. Certo? E assim sucessivamente. Isso é uma das regras. Também tem 7 símbolos. O algarismo romano também tem 7 símbolos. Seria o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Cada um com o seu valor. E é uma semelhança. Não existe o zero, uma semelhança também com o algarismo romano. Já no nosso caso, o zero é uma invenção muito importante. Daqui a pouco falaremos sobre isso. A cada 10 símbolos repetidos, fazia-se a troca por outro de um agrupamento superior, como eu acabei de mostrar. Caso eu tivesse 9 desse aqui, 9, e quisesse colocar mais um, eu iria trocar pelo calcanhar. Caso eu tivesse 9 calcanhares, tem 9 aqui, e eu quisesse colocar mais um, bastaria que eu trocasse pela corda enrolada. Aqui tem 9, 10, se eu fosse colocar mais uma haste. Aqui tem 9, 90, cada um vale 10. Caso eu fosse colocar mais outro, eu trocaria pela a corda enrolada. Assim sucessivamente, tanto com a flor de lótus, como o dedo indicador, o peixe ou girino e o homem ajoelhado. A posição dos símbolos não alterava o número escrito. Quer dizer, vamos que eu quisesse escrever um número aqui 111. Pronto, 100, 10 e 1, 111. Se eu colocasse assim, também teria 111. Porque a posição dos símbolos não alterava o número escrito. Aqui estaria o número escrito e ele valeria, quer dizer que eles seriam sempre somados. Não importava a posição. Eu poderia colocar assim, continuaria sendo 111. Certo? Sistema de numeração indo-arábico. Aí já são 10 símbolos. Ali o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Chamado de algarismo.
O zero é uma invenção muito importante. Por quê? Porque eu poderia ter algo desse tipo. Então eu teria aqui a unidade, a minha dezena eu estaria dizendo que ela era vazia, e eu teria a minha centena. Então eu teria o 1 como unidade, a dezena vazia, e a centena, o 1 valendo 100. Então essa invenção do zero, ela foi de suma importância, porque ela deixou algumas casas sem valores. E aí facilita muito a escrita. Com apenas esses 10 símbolos, podemos escrever qualquer número natural. Por quê? Porque o nosso sistema de numeração, também chamado de sistema de numeração decimal, e o nome dele é indo-arábico, porque os hindus inventaram e os árabes o divulgaram. Ele é posicional. O que quer dizer isso? Eu tenho as ordens, unidade e dezena, e eu posso escrever o número 37, certo? Esse meu 7, ele está na unidade, então ele vale 7 unidades. E esse meu 3, ele está na posição das dezenas. Dezena, o próprio nome já está dizendo. Dezena, o número está multiplicado por 10. Então, 3 vezes 10, 30 unidades. Eu poderia também escrever esse número 37 desta forma. Ou 37 não, usando os mesmos algarismos, né? Perdoe-me. Usando os mesmos algarismos. Eu poderia escrever o 3 e o 7. Só que como eles trocaram de posição, que é uma vantagem imensa do nosso sistema de numeração, esse 3 agora está na unidade. Então, multiplicado por 1, ele vale 3 unidades. 3 unidades. Já o 7 está na casa das dezenas. Multiplicado por 10, eu tenho 70 unidades. Ok? Esse sistema de numeração indo-arábico é de base 10, conhecido também como decimal, já que os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Bem, por ser de base 10 e esse agrupamento de 10 em 10, observe. Se eu for colocar aqui a minha unidade, certo? Eu posso colocar aqui o número 1, o 2, o 3, posso colocar aqui o número 4, o 5, o 6, posso colocar o número 7, 8, 9. Então, nessa ordem aqui das unidades, eu posso colocar o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. E aí, se eu colocar mais um, eu vou passar para a próxima ordem. Então, quer dizer, eu peguei uns palitos aqui. Então, ó, o número 1 pode ser colocado na unidade. O número 2 também. 3, 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9. Se eu colocar mais um, eu vou entrar na ordem das dezenas. Eu vou ter o numeral 10. Então, eu tenho 10 objetos que ocupam essa casa aqui. O 0 até o 9. Se eu colocar mais um objeto, que vai formar
10, eu vou ocupar essa casa. Então, ele é agrupamentos feito de 10 em 10. A mesma coisa acontece aqui. Aqui eu tenho 10 objetos. 10 objetos, ocupei essa casa. Se eu pegar mais 10 objetos, eu vou ocupar essa casa ainda. Certo? Tenho 2 agrupamentos. Se eu pegar mais 10 objetos, eu ainda ocuparei essa casa. Tenho 30. Mais 10 objetos, eu ocuparei ainda essa casa com 40. E assim sucessivamente. 50, 60, 70, 80, 90. E se eu pegar mais 10, eu vou ocupar a casa da frente. E essa casa vai ser ocupada pelo 0. Então, por isso que ele é chamado de sistema decimal, porque eles são agrupamentos de 10. 10 objetos aqui, do 0 até o 9, mais um objeto, eu vou ocupar a casa das dezenas. 10 objetos na casa da dezena, cada um com 10, eu vou ter o 100. E assim sucessivamente. 10 objetos de 100, eu vou alcançar a casa das unidades de milhares, que vai ser o 1000, né? 1000. Bem, sistema decimal é posicional, como nós vimos agorinha, porque depende da posição que ocupa no número. O mesmo símbolo pode representar valores diferentes. Então, como eu botei anteriormente, se eu tiver isso aqui, eu vou ter aqui unidade, dezena e centena, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Eu tenho 2 algarismos 1. Tenho 2 algarismos 1. Só que ele está ocupando posições diferentes. Nesse caso aqui da unidade, esse 1, ele está multiplicado por 1, unidade. Então, ele vai valer 1. O 0, como eu já disse, ele é nulo, mas ele está na dezena. Então, vai ser 10 vezes 0, dá 0. Já esse outro algarismo também é o numeral 1, só que ele está nas centenas. Então, ele vai ser multiplicado por 100, centena. Como nós vimos, os agrupamentos de 10 em 10. Então, aqui tem um agrupamento de 10. Aqui tem 10 agrupamentos de 10, que vai dar 100. E assim sucessivamente. Então, aqui vai ser 100 vezes o algarismo 1, que vai dar 100. Fazendo de uma outra forma diferente, para que a gente compreenda, eu posso ter o 4, o 3 e o 4. Então, ó, fazer assim. Vou botar mais números. Vou botar o 5, vou botar o 3. Pronto. Esse 3 aqui, eu tenho 2 numerais, 2 algarismos 3. Esse primeiro 3 é unidade. Aqui dezena, centena e aqui unidade de milhar, uma nova ordem. Aqui está multiplicado por 1 por ser unidade, então vai ser 3. Esse 5 está na casa das dezenas, multiplicado por 10. 10 vezes 5, 50. Esse algarismo 3 está nas centenas, multiplicado por 100, vai dar 300. E esse está multiplicado por 1000, porque está na unidade de milhar. Então vai ser 4 vezes 1000, 4000. E assim sucessivamente. Muito simples de saber o valor posicional.
certo? Por quê? Porque nem sempre eu preciso fazer desta forma. Poderia muito bem, se alguém me perguntasse: ô professor, qual é o valor do algarismo 4 neste número? Bem, esse aqui vale 3, esse aqui já vai valer 50, esse vai valer 300 e esse vai valer 4.000. Ó, só eu pegar as casas anteriores, eu procurei saber sobre o 4. As casas anteriores vão se tornar tudo em zero. Então, 4.000. Faço a leitura e consigo dizer qual é o valor posicional do número que eu desejo, certo? O valor posicional do número, eu vou com ele com os zeros até a unidade. Mas também a pessoa poderia me perguntar assim: bem, esse 4 que está na unidade de milhar, ele vale quantas dezenas? A pessoa quer saber quantas dezenas ele vale. Então eu pegaria o 4 e iria com 0 até a dezena. Ó, esse 4 que está na unidade de milhar, ele vale 400 dezenas. Porque se a dezena é multiplicada por 10, 400 vezes 10 daria 4.000. A mesma coisa. Então, o valor posicional, eu pego o número e vou com 0 até a unidade. Mas se caso a pergunta feita a mim me pergunta sobre uma determinada casa, uma determinada ordem, nós vamos ver aí o que é ordem, aí eu vou com o 0 até aquela ordem que a pessoa está desejando saber o valor daquele número, daquele algarismo que está posicionado naquele número. Ok? Vamos ver ali mais à frente. Os números naturais consistem em conjunto numérico denominado conjunto dos números naturais, que se indica pela essa letra, certo? Então, os números naturais são esses: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vai até o infinito. Não tem fim, certo? Eu utilizo os algarismos do 0 até o 9 e consigo formar qualquer número, certo? Só que eu também tenho subconjuntos. Subconjuntos dos naturais. Um exemplo de um subconjunto seria esse: os naturais asterisco. O que quer dizer esse asterisco? Esse asterisco quer dizer que tem a ausência do zero. Então começa pelo número 1. Não existe o zero. Quando você vê o símbolo do conjunto dos naturais, que é esse símbolo, com asterisco, é porque tem a ausência do zero. Então começa do número 1 e vai também até o infinito. Não vou copiar todos, né? Botei aqui acima do 10 para que o pessoal não pense que é os algarismos do 0 ao 9. Algarismo é do 0 ao 9, que forma qualquer numeral. Conjunto dos números naturais é infinito. Então passa do 9 e vai, é infinito. Tem infinito também subconjuntos. Aqui eu mostrei um subconjunto, com ausência do zero, porque eu botei o asterisco. Mas vamos supor que a pessoa diga assim: qual o conjunto dos naturais formado pelos números pares? Aí ele está querendo saber sobre os números pares. Aí eu vou ter esse conjunto dos naturais só com os números pares. Então vai ser o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16. E também ele é infinito. É um subconjunto tirado daqui de dentro. Só que só os pares, certo? Qual é a definição para que o número seja par?
São números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Teve essa terminação, ele é par. Aqui, ó. Terminou em 0, terminou em 2, ó. Terminou em 4, terminou em 6. O outro terminaria em 8, que seria o 18. O outro terminaria em 0, que seria o 20. Então, teve essas terminações, o número é par. Também poderia ser conjunto dos números ímpares. Seria outro subconjunto. Ah, os múltiplos de 7. Aí seria outro subconjunto. Quem seriam os múltiplos de 7? O 0, o 7, o 14, o 21. E aí sucessivamente. Ok? Vindo para aqui, ordens. Certo? Ordens, eu tenho minha primeira ordem, seria as unidades. Minha segunda ordem seria as dezenas. Terceira ordem, centena, e assim sucessivamente. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem seria as dezenas de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Sétima ordem, unidade de milhão. Sétima ordem. Oitava ordem, dezena de milhão. Nona ordem, centena de milhão. Observe que sempre vai ter unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Unidade de milhão, de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Classes. Classes é quando eu tenho 3 ordens. Certo? Eu vou ter uma classe. Aqui seria a classe simples. Simples. Ou a classe das unidades. Unidades. Próxima classe seria essas 3 aqui, ó. Seria a classe dos milhares. Milhares. Deixa eu ajeitar esse H. Milhares. Próxima classe, mais 3 de novo. Então seria a classe dos milhões. Milhões. Observem que nas classes eu vou ter sempre unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena, classe simples ou classe das unidades. Unidade, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, também tem unidade, dezena e centena, tá vendo? Na classe dos milhares. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Eu vou ter unidade, dezena e centena, na classe dos milhões. O que quer dizer isso? Quer dizer que se torna fácil eu fazer a leitura de qualquer número. Se torna fácil. Eu só preciso saber se eu sei como se lê esse número. Esse número. Como se lê esse número. Como se lê esse número. Como se lê números dessa forma. Como se lê números desta forma. Eu consigo ler qualquer número. Por quê? Olha só. Se aqui eu leio, consigo ler, é 3. Aqui, 7. Então eu consigo ler unidades. Se eu consigo ler números assim, seria 42 e 81, eu consigo ler dezena e unidade. Ótimo. Se eu consigo ler números assim, eu consigo ler 273, 883. Eu consigo ler centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade. Ah, agora se tornou fácil. Por quê? Porque se eu juntar esses números, ó, a leitura ficou fácil, porque eu vou ler de 3 em 3. Separo da minha direita para a minha esquerda, separei 3, separei mais 3. Então eu posso ler 273 mil, porque está na classe dos milhares, se lê 1000. E depois eu leio o restante, 883.
Ah, certo, mas se vier, então, não vier completa essa classe, viesse com esse número, junto com 883. Fácil novamente, separei da direita para a minha esquerda, 3, que é as classes, 3, e só sobrou da outra classe só duas ordens. A ordem das unidades e a ordem das dezenas, dessa classe aqui. Então, eu não tenho a centena. Então, eu só vou ler 42, porque eu sei ler números com um algarismo, sei ler números com 2 algarismos e sei ler número com 3 algarismos. Então, 42.883. Então, se torna fácil. Mesmo que aqui tenha um zero, vou colocar agora esse algarismo aqui na frente, eu conseguiria ler, ó, separei de 3 em 3, da minha direita para a minha esquerda, 3 formei uma classe, mais 3 formei outra classe, e me sobrou um algarismo. Então eu tenho essa classe completa, e só tenho um algarismo desta classe, que é a 7ª ordem. Então, 7 milhões, não tem o zero, então eu não preciso ler a centena. O zero anula aquele local, então 7 milhões, é o que está aqui, 42.883. Desta forma, nós conseguimos ler qualquer número. Professor, só tem essas ordens? Não, tem mais ordens. E tem também mais classe. Depois da classe dos milhões vai vir a classe dos bilhões, vai ter unidade de bilhões, dezena de bilhões, centena de bilhões, vai ter a classe dos trilhões, unidade de trilhão, dezena de trilhão, centena de trilhão. E as ordens se seguem também. Unidade de bilhão vai ser a 10ª ordem, dezena de bilhão vai ser a 11ª ordem e centena de bilhão vai ser a 12ª ordem e assim sucessivamente. Valor posicional, nós já tratamos sobre isso também aqui, né? Mas, relembrando, eu posso ter o número 52 e o número 25. Eu usei os mesmos algarismos, só que aqui são números com valores posicionais diferentes. Esse 2 aqui só vai valer 2, que está na unidade. Já o 5 está na dezena, multiplicado por 10, ele vai valer 50, já falei disso. Quando eu quero saber o valor posicional, basta que as casas anteriores até chegar à unidade se tornem em zeros. Mesmo que eu tenha um número maior do que esse aqui, eu consigo dizer quanto é que ele vale. Aqui o 5 vai valer 5 e o 2, que está na dezena, vai valer 20. Porque as casas anteriores eu coloquei zeros até chegar à unidade. Ah, por maior que seja o número, eu tenho lá um número desta forma e eu posso saber o valor posicional de cada um dos numerais aqui. Esse aqui vale 1, não tem nada aqui atrás para eu botar 0. Esse cara já vale, que é o 8, já vai valer 80, né? Porque eu tenho uma ordem anterior a ele, que é a ordem das unidades, eu completei com 0, então ele vale 80. Esse 9, ele está na centena, tem 2 ordens anteriores a ele. Se eu colocar 0, ele vai valer 900. Eu posso fazer a leitura tranquilo dele. Aqui, o 7 está na 4ª ordem, então tem 3 ordens anteriores a ele. Essas 3 ordens se tornam em zeros. Então, eu tenho 7.000. Certo. Essa explicação eu passei para vocês. Certo? Então, eu posso saber também o valor desse 4, o valor desse 3 e assim sucessivamente. Agora, se alguém perguntar, essa centena de milhar, aqui é dezena de milhar, aqui é unidade de milhar, aqui é centena, aqui é dezena e aqui é unidade. Se eu dissesse esse 3 da centena de milhar, ele vale quantas centenas? Aí eu pegaria o 3 e iria com o 0 até a centena, ó.
ele vale 3.000 centenas. Se a centena é multiplicada por 100, o 100 tem mais 2 zeros. Então ele voltaria a ter os 300 mil, do jeito que é o valor posicional dele, ok? Certo? E leitura, lendo e escrevendo os números, certo? A leitura é como eu disse, eu vou ler por classes, tá certo? E ler as ordens. Então, se eu tenho um número desta forma, eu posso ler ele sendo o número aqui, né? Então, eu vou separar da minha direita para a minha esquerda, certo? E vou ler da esquerda para a direita. Então, 347 mil, porque está na classe dos milhares. 980 e 1. Aí não precisa dizer classe nenhuma, porque está na classe simples ou na classe das unidades. Certo? Essa é a leitura. Bem, nós vamos ficar por aqui. No card, embaixo da descrição desse vídeo, eu vou fazer algumas atividades referentes a esse conteúdo. E espero vocês na próxima aula.